Ângela permanece delirando, confundindo Álvaro com Leonardo e pedindo que ele fique ao seu lado. Álvaro comunica a Nestor que precisa entrar em contato com alguém. Clara revela a Dário que não sabe como informar a Sebastian que não pretende viajar para Barcelona, pois se sente responsável pela cegueira de Álvaro, que está desaparecido. Dário assegura que ele aparecerá, pois sempre consegue se virar. Clara explica que mesmo tendo recebido a bolsa, a viagem parece inatingível, pois não cobrem as passagens aéreas e todo o transporte. Garcia informa Leonardo que está ali no hospital para coletar pistas sobre Ângela e Álvaro, que aparentemente estão juntos. Garcia menciona que Leonardo esqueceu de contar que Ângela está sendo requisitada por um juiz. Leonardo pergunta se ele pretende prendê-la e Garcia afirma que tem um mandado de prisão. Leonardo afirma que querem armar uma armadilha para Ângela, mas Garcia explica que sua função não é julgar. Ao receber uma ligação de Álvaro, Leonardo não atende e mente para Garcia, dizendo que se trata de um paciente. Desconfiado, Garcia espera que Leonardo não esteja escondendo Ângela para evitar sua prisão. Leonardo assegura que nunca faria isso e é aconselhado a não se envolver em complicações. Nestor insiste em ligar para Leonardo, que atende. Nestor avisa que passará o celular para Álvaro e Leonardo finge estar conversando com o paciente. Álvaro pergunta se Leonardo está com Samantha ou com a polícia e ele responde que é a segunda opção. Álvaro revela que levou Ângela para evitar sua prisão e pede que Leonardo os encontre o quanto antes, pois ela não está bem. Ele explica que Ângela passou a noite ao relento, parece ter hipotermia e apresenta febre alta. Leonardo solicita a localização e avisa que enviará uma mensagem receitando alguns medicamentos, pedindo que ela se agasalhe bem. Ao desligar, Leonardo informa ao inspetor que precisa sair. Garcia pergunta se se trata de uma visita domiciliar e Leonardo confirma que sim, entre outras coisas. Ao visitar Abel, Pablo garante que o retirará de lá. Abel menciona que esse deve ser o sacrifício que Dona Pura costumava referir em seus sonhos, sugerindo que ele pegasse Félix para que Pablo e Luz possam encontrar a felicidade. Pablo não acredita que a avó pediria a Abel para deixar Nancy e seu filho sozinhos. Abel confessa que teme ser um pai condenado, mas Pablo afirma que Abel agiu em legítima defesa e que Nancy provará isso. Com lágrimas nos olhos, Abel admite que nunca imaginou se apaixonar, mas com Nancy tudo é diferente. Ela e seu filho transformaram sua vida. Pablo encoraja a não desanimar. Ângela sonha com seu pai, Leonardo e seu filho, enquanto Álvaro tenta aquecê-la. Em sua sala, Leonardo pergunta a Beth se Garcia já foi embora, e ela responde que ele ainda está lá fora, perguntando sobre a última vez que as enfermeiras viram Ângela e Álvaro, o que deixa Leonardo frustrado. Álvaro tenta fazer Ângela se hidratar, já que ela não tem comido e nem bebido nada. Leonardo liga e informa Álvaro que Garcia suspeita que ele saiba onde Ângela está e planeja segui-lo para prendê-la, por isso precisa despistar Garcia. Álvaro menciona que Nestor conseguiu comprar apenas algo para a febre, pois o antibiótico não pode ser vendido sem receita, mas está tentando em outro lugar. Álvaro pede que Leonardo não demore, pois a condição de Ângela está piorando. Ao anoitecer, Álvaro coloca compressas de água fria nela para ajudar a reduzir a febre. Álvaro recebe uma ligação de Adela e mente dizendo que está em casa e que Ângela não atendeu o celular porque está cuidando do bebê. Dário aborda Samantha nos corredores do hospital e pergunta se ela está indo ver Félix, seu cúmplice. Samantha responde que irá onde quiser. Dário questiona se a polícia já sabe sobre suas amizades e Samantha afirma que a polícia não tem ideia de que ela anda com Dário. Dário comenta que isso faz tempo que não acontece. Samantha concorda, então não tem nada para discutir com ele. Dário informa que o inspetor está interrogando todo o hospital e pergunta o que Garcia pensaria se soubesse que ela tem conexões com Félix. Samantha pergunta se Dário está ameaçando e ele confirma. Ela avisa que não é bom para ele tê-la como inimiga. Dário suspeita que Samantha ainda não percebeu que sua queda está prestes a começar. Por outro lado, Samantha acredita que Dário esqueceu que ela é a dona daquele lugar, enquanto ele é apenas um funcionário. Dário confirma, mas sabe que pode colocá-la na prisão se quiser.
Samantha o desafia a tentar. Dario sugere que Samantha ria bastante, pois esse sorriso não durará muito. Gigo questiona Pablo sobre o motivo de estar colocando apenas 2 lugares à mesa e se não pretende convidá-lo. Pablo esclarece que está organizando um jantar à luz de velas para a luz e ressalta que Gigo também comerá, mas separadamente desta vez. Gigo se queixa de estar sofrendo maus tratos e ameaça denunciá-lo. Pablo responde que Gigo não atrapalha, mas os casais precisam de seu tempo e privacidade. Gigo brinca que isso é apenas para trocar micróbios. Pablo provoca Gigo perguntando se ele ainda dirá o mesmo quando tiver uma namorada. Gigo nega a possibilidade de ter uma um dia. Em seguida, ele quer saber se Pablo comprou sobremesa ou se os beijos serão a sobremesa, o que não lhe agrada. Pablo pede que Gigo se retire e cesse o interrogatório. Gigo planeja aproveitar e escrever uma carta para Estrelinha com a intenção de alegrá-la. Por telefone, Samantha informa ao advogado que não conseguiu falar com Félix porque Dario a viu. Ela ressalta que a situação está saindo do controle e que precisam elaborar uma estratégia rapidamente. Após refletir sobre como reverter a situação a seu favor, ela chama Nancy para uma conversa. Por telefone, Luz avisa a Pablo que já entregou os documentos para a empresa de aluguel de carros. Pablo agradece e menciona que preparou uma surpresa para ela e que irá buscá-la. Entretanto, Dario pede a Luz que permaneça trabalhando por mais tempo, já que a saída de Maíra deixou várias pendências. Luz concorda em ficar e liga para avisar Pablo, que fica desapontado. Ao encontrar Garcia no hospital, Mirtes pergunta a Luz o que está acontecendo. Luz informa que o inspetor está investigando o paradeiro de Ângela e Álvaro. Mirtes planeja conversar com Garcia sobre muitos assuntos. Samantha informa Nancy que a chamou para propor um acordo. Nancy pergunta se Samantha deseja comprá-la para que ela perca todos os casos que a favorecem, tornando-se sua aliada. Samantha confirma a intenção e elogia o estilo de Nancy, embora esta não aprecie o estilo de Samantha. Samantha indaga se Nancy não gostaria de ter uma vida melhor e se vestir com mais elegância. Nancy deixa claro que não está à venda. Samantha insiste que todos têm um preço e oferece sua ajuda para que as acusações contra Bel desapareçam, comentando que, segundo informações, Abel é um mecânico com quem Nancy está envolvida. Furiosa, Nancy lembra que sua vida pessoal não diz respeito a Samantha e pergunta se a proposta se deve à cumplicidade de Samantha com Félix. Samantha finge não entender, mas Nancy afirma que eles estão em conluio. Samantha questiona se Nancy tem alguma prova disso. Nesse instante, Samantha recebe uma chamada e informa que está ocupada. Nancy não tem dúvidas de que era Félix ao telefone. Samantha observa que Nancy se considera muito esperta, mas Nancy acredita que Samantha a vê como tola. Samantha afirma que tanto Nancy quanto Ângela são cortadas pela mesma tesoura. Nancy não discorda de que ambas são pessoas decentes. Samantha esclarece que elas são um par de idiotas que não sabem aproveitar um bom acordo quando lhes convém. Nancy responde que para ela um bom acordo seria não ter que fazer nenhum com Samantha. Sarcástica, Samantha sugere que Nancy cumprimente seu namorado quando for visitá-lo na prisão. Nancy rebate, afirmando que o novo sócio de Samantha, Félix, poderá transmitir sua mensagem, agora que será transferido para o presídio. 2 enfermeiras abordam Garcia e o obrigam a se vacinar contra a gripe. Assim que uma delas sinaliza, Leonardo foge rapidamente. Mirtes sugere a Samantha que devem criar mais motivos para que Garcia localize Ângela rapidamente. Após a vacinação, Garcia questiona Betsy sobre Leonardo. Ela informa que ele teve uma emergência e saiu apressado. Dario entrega a Clarinha passagens para Barcelona para ela e Sebastian. Fingindo indignação, Isaac exige que Garcia prenda Ângela, alegando que foi roubado, pois sua doação nunca foi registrada e agora sua família acredita que ele é um ladrão. Garcia pergunta se ele deseja adicionar isso às acusações e ele confirma. Mirtes destaca que não acredita que Ângela tenha perdido os recibos. Garcia indaga se Ângela já enfrentou problemas desse tipo antes. Salma responde que não tem certeza, pois todos acreditam em tudo que Ângela diz. Mirtes afirma que Salma foi vítima de Ângela, que não respeitou sua gravidez e se envolveu com Leonardo para destruir seu casamento.
Garcia explica que essas questões não são de sua competência e indaga por que Ângela fugiria com Álvaro se tem um relacionamento com Leonardo. Salma afirma que Ângela é uma traidora sem princípios que se alia a quem pode lhe oferecer mais, sugerindo que investiguem seu passado. Mirtes acrescenta que Ângela e Álvaro devem ter fugido com o dinheiro da fundação, já que Álvaro está em dificuldades, mesmo após ter cometido uma fraude no hospital que levou à sua destituição. Salma reforça que Ângela e Álvaro fugiram juntos. Clara informa Dário que não pode aceitar as passagens, pois não pode viajar sabendo que Álvaro está desaparecido. Ela também se preocupa que seu pai não compreenda a necessidade de mudar, assim como Dário fez. Dário sugere que Clara dê um tempo a Álvaro, já que ele está se esforçando. Clara sente que a cegueira de Álvaro se estende à sua alma e não pode deixá-lo sozinho até ter certeza de que ficará bem. Dário pergunta se Clara entende por que se apaixonou por ela, e ela responde que sempre o amará, mesmo que apenas como amigo. Isaac pergunta a Salma por que ela observa tanto o celular. Ela explica que ligou 3 vezes para Leonardo, mas ele não atende. Isaac a lembra de que havia sugerido que esperasse mais um pouco. Salma comenta que pelo menos Leonardo não está com Ângela, que está desaparecida com Álvaro, mas está ansiosa para que a polícia a encontre. Isaac questiona se Garcia acredita na história de que Ângela fraudou a fundação. Salma acha que ao menos chamaram a atenção de Garcia e explica que ele é novo no caso, ao contrário de Benjamin, que conhecia todas as dificuldades da Santa Ângela. Assim, Garcia pode realmente acreditar que Ângela é culpada. Nancy sugere ao inspetor que, em vez de investigar Leonardo e Ângela, ele se concentre suas atenções em Samantha, Félix, Mirtes e outros que complicam a vida da coitada. Garcia pergunta a razão de sua afirmação. Nancy responde que o dinheiro da fundação e os recibos estão nas mãos de Samantha e ela suspeita que Samantha esteja aliada a Félix. É uma grande coincidência que o roubo do dinheiro e dos recibos de Ângela tenha ocorrido no mesmo dia do despejo da vila onde ela reside. Garcia questiona se Nancy acredita que isso foi planejado e ela confirma, indicando que o objetivo é prejudicar os Pérez, mas especialmente Ângela. Garcia indaga por que Nancy tem tanta certeza de suas afirmações. Ela explica que Samantha admitiu na presença de Ângela que possuía os recibos, embora saiba que ela negará isso. Garcia menciona que tem um bom instinto para perceber mentiras, como ao conversar com Leonardo, que sabe exatamente onde Ângela está. Nancy acredita que Leonardo não é do tipo que mente, mas Garcia observa que neste caso ele pode ter um forte motivo para fazê-lo, seu amor por Ângela. Por telefone, Nestor informa Álvaro que não encontrou lugar que venda remédio sem receita. Garcia interroga Samantha, que relata que Álvaro a procurou no dia de seu desaparecimento, implorando que tentassem novamente antes do divórcio, mas ela recusou. Ela ressalta que todos souberam que Álvaro se casou com ela e com Ângela ao mesmo tempo. Garcia pergunta se há possibilidade de Álvaro e Ângela terem fugido juntos. Samantha responde que sim, mas esclarece que Álvaro está cego e provavelmente foi ajudado por Nestor. Garcia questiona quem são os aliados de Samantha e se ela conhece Félix. Samantha menciona que ele era o marido de sua empregada. Garcia revela que tem informações de que Samantha conspirou com Félix para desaparecer com os recibos e o dinheiro da fundação. Samantha nega saber do que ele fala e diz não se surpreender com as fofocas por inveja. Garcia pergunta se Samantha nega ter admitido que estava com os recibos e o dinheiro. Samantha nega veementemente e pede que ele se retire, a menos que seja um interrogatório oficial. Garcia avisa que se encontrarão novamente. Pablo confessa a Luz sua preocupação com Abel, que está muito abatido. Dário cumprimenta Pablo e pergunta a Luz sobre os memorandos que solicitou. Luz informa que está organizando tudo e irá entregá-los em breve. Dário pede que Luz vá ao seu escritório para revisar outros documentos, pois está sobrecarregado. Luz sugere que Pablo retorne à vila e promete ligar quando terminar. Nélida se aproxima de Pablo e menciona que está feliz por Dário ter contratado Luz, revelando que Dário era mulherengo e que várias enfermeiras e secretárias passaram por ele, mas Geraldo não o demitiu por causa da doutora Flávia. Pablo fica pensativo. Ao entrar no quarto de Félix, Samantha paga o policial para que ele finja que nunca viu.
Félix a questiona sobre sua ausência durante o dia e Samantha explica que todos suspeitam que são cúmplices. Félix pede ajuda para escapar antes de ser preso, ou ambos cairão juntos. Clara mostra a Sebastian as passagens de avião que Dario lhes deu, mas insiste que não podem planejar a viagem até que seu pai melhore. Sebastian lembra que precisam dar uma resposta em Barcelona e têm compromissos a cumprir. Clara reafirma que não pode deixar Álvaro sozinho. Sebastian argumenta que Álvaro está mal por suas próprias ações e que Clara não é culpada, ressaltando que Álvaro não é seu pai e que nunca agiu como um. Ela defende que ficará ao lado de Álvaro, pois isso é o mínimo que qualquer pessoa decente faria. Ela avisa que se Sebastian não entender, ela terá que abrir mão de seu sonho e ele irá sozinho para Barcelona. Leonardo chega ao esconderijo de Ângela. Delirante, Ângela segura a mão de Álvaro e pede que ele não a abandone, chamando-o de meu amor. Álvaro esclarece que ela o confunde com Leonardo. Ângela pede um beijo de Leonardo, deixando Álvaro enciumado. Sebastian afirma a Clara que não faz sentido ir a Barcelona sem ela, já que a novela gráfica é sua história. Clara se oferece para dar sua história como presente e sugere que Sebastian encontre outra desenhista, mas ele se recusa, pedindo que ela não o force a renunciar a uma oportunidade única. Clara esclarece que não está pedindo que ele desista e o incentiva a seguir seus sonhos. Leonardo cuida de Ângela e Álvaro, preocupado, pergunta o que está acontecendo. Leonardo diz que precisam de bebidas quentes e Nestor sai para providenciar um chá. Leonardo revela que Ângela tem hipotermia aguda e uma infecção respiratória. Álvaro pergunta se algo sério vai acontecer e Leonardo espera que não, mas alerta que Álvaro será responsável por tudo. Samantha promete ajudar Félix, garantindo que não seria tola a ponto de traí-lo. Galego se surpreende ao encontrar Samantha visitando Félix. Samantha disfarça e aconselha que tenham cautela com esse paciente, pois segundo informações que possui, ele é bastante perigoso. Ela descobre que provavelmente Félix receberá alta no dia seguinte, mas isso depende de sua evolução nas próximas horas, uma vez que a ferida do abdômen ainda não cicatrizou completamente. Félix reclama que ainda se sente muito mal, mas Galego sugere que ele pode concluir sua recuperação na clínica da penitenciária. Nestor informa Leonardo que não aceitaram vender o antibiótico para Ângela sem receita médica, mesmo com a oferta de dinheiro aos atendentes. Leonardo então fornece uma receita médica com os medicamentos necessários. Álvaro percebe que Ângela não fala mais e pergunta se ela está bem. Leonardo responde que ela está dormindo, o que é um bom sinal, mas ainda é cedo para afirmar algo. Já é tarde e Luz ainda não voltou do trabalho, deixando Pablo chateado. Leonardo informa Álvaro que o antibiótico já está surtindo efeito em Ângela, garantindo que no hospital fariam o mesmo tratamento que ele está administrando. Aliviado, Álvaro confessa que por um momento temeu que Ângela morresse em seus braços. Leonardo assegura que por um milagre isso não aconteceu. Álvaro admite que ao sentir essa possibilidade, esqueceu de si mesmo e ao pedir que Nestor chamasse Leonardo, preferiu vê-la com ele do que morta. Leonardo pergunta se Álvaro espera algum reconhecimento ou aplausos. Álvaro responde que seu único desejo é que Ângela saiba de seus sentimentos. Leonardo questiona se isso é apenas uma nova desculpa ou pretexto para tentar fazer com que ela fique com ele. Álvaro explica que fará o necessário para que Ângela saiba que o ama e muito mais do que Leonardo. Leonardo pergunta se Álvaro precisa ver Ângela morta para entender que ela não o ama.